Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar aí. O Carlos chegou, foi o primeiro aí a chegar na fila aqui da live. O pessoal vai chegando aí. A galera vai entrando, já já entra aí a Larissa. E enquanto isso eu vou dando os nossos recados iniciais, sempre lembrando. Renata, tudo bem? Renata, não falta uma. Isso aí, Renata. O pessoal, Clara, tudo bem? Então, é muito importante lembrar as pessoas de fazerem a inscrição, tá? Para a gente poder mandar material, enfim, a ideia é depois de mandar muitas outras coisas. Aí o grande Gabriel. Não esquecer é convidar os amigos para assistirem também, participarem. Eu recebi um depoimento muito legal de uma pessoa que falou que maratonou as lives essa madrugada, né? Então é uma boa também, né? Enfim, incentivar as pessoas, em vez de ficarem maratonando aí um monte de séries, às vezes que não agrega tanto, né, de assistirem essas lives, né? Enfim, se não pôde assistir no dia, que a gente no dia específico da live assiste, tá? Estão todos aí no Instagram, no YouTube, né? Então, por isso é até importante fazer inscrição até para saberem tudo, né? O que acontece com as lives hoje e no futuro e as outras coisas, né? E é importante. Então é importante. A live vai ser gravada, tá? Então todo mundo sempre pergunta: a live vai ser gravada? A live vai ser gravada? Vai ser gravada, tá? Fica tranquilo. Vai ter até um resumo da live depois. Então fiquem tranquilos, tá? E aí a Larissa acho que já está entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, ela já está entrando. Já vamos chamar a Larissa aqui. Para a gente não perder tempo, nenhum segundo aqui pra gente é Oi, confuso, né, Larissa? tudo bom Tudo bem? contigo? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. E aí, como Que é que tá essa bom. Floripa? Tá ótimo. Friozinho? Friozinho Tá ótimo. gostoso? Aham. Gostando mais ou menos, gosto do calor. Ah, e tá quantos graus aí? Ih, não sei, nem sei. Amor, quantos graus tá? Sei não. E você Eu tá tava passando bem? frio. Tô bem. Tudo Tá certinho. ótimo. É. E vocês aí? Tudo bem? É o terceiro? É o terceiro que vem? Terceiro É menino ou chegando, é terceiro menina, filho Larissa? chegando. Menino, Antônio. É o Antônio, que legal, que legal. E tá acontecendo mais? Eu sabia que eu perdi as contas já? Acho que terceiro já esquece um pouco de contar. Devo estar assim com umas 16, eu acho. Mais ou menos, por aí. Segundo trimestre. Ah, entendi. Já começa, você vê que já até na gravidez já começa a deixar de lado uma série de coisas que se Eu vi importava que eu tanto, contei, né? eu contei certinho até a 12ª, assim, eu acho que acabou o primeiro trimestre. Daí eu relaxei e não fiquei mais esqueci de contar. Tem Mas que que bom, né? voltar a Você contar, né? vê? Se vocês perguntam, não sei o que dizer. Oi, Você gente, vê que boa é noite, todo diferente. mundo. Que, Marcelo, desculpa. Eu falei, já é diferente, né? A terceira gestação já é diferente da primeira e da segunda, que a gente levava a sério É, tantas coisas. Você vai ver já que tô depois que sentindo nasce, isso. É é mais daí pra ainda. frente. Se apresenta aí, o Larissa, se apresenta pro pessoal aí. Boa noite, gente. Eu sou a Larissa, sou psicóloga, moro em Floripa, aqui no sul, como o Marcelo falou, né? Sou casada com o Pedro e juntos temos 3 filhos. A Catarina, que tem 4 anos e meio, o Francisco, de 1 aninho, e agora eu tô grávida do Antônio, de algumas semanas aí, segundo trimestre, nasce em novembro. Tá bom, já. Ah, em novembro. E, é, enfim, eu, né, assim como o Marcelo também, eu falo bastante aqui no meu Instagram sobre relacionamentos, principalmente casamento, né, Marcelo? A gente acaba dando esse enfoque, às vezes entramos um pouquinho nos assuntos de namoro também, mas relacionamentos no geral, amadurecimento, e acho que é isso. Exato. Tendo casais também, Só atendo isso, faço né? terapia, tendo casais em individual, é isso, tá bom. Online também, não é, Online o também, Larissa? online Online também. também. Tem que saber a galera do Brasil todo aí que a Larissa É, é só mandar uma mensagem para ela lá que ela atende também. Não sei se tem agenda, né? Enfim, a Larissa é concorrida, então não sei se tem agenda. graças a Deus. E tu, Marcelo, se Mas apresenta sempre aí abre. se tiver alguém aqui que não te conhece. O Isso, Marcelo exato. também atende um Bom, monte de gente aí, ó. Às vezes exato. Meu atende. foco é um pouco diferente da Larissa, né? É, então, meu nome é Marcelo Zanetti, então eu tenho 4 filhos. Sou casada com a Carol.
há 12 anos. 12 anos. Eu não posso errar, tá vendo? Você pode errar em semana. Se eu errar Sabia que a quantidade de casamento... eu nem falei o ano de casamento, porque eu ia ter que pensar, ia pagar um micão aqui. Agora eu me entreguei também. Não, mas mulher errar não tem problema, entende? Porque o homem não liga. Agora, Ele o não homem pode errar, errar, ele não pode errar, não. Exato. Eu tô ferrado se eu esqueço um negócio desse. Eu tô ferrado. Eu vou apanhar aqui daqui a pouco. Pior que ela tá assistindo todas. Então é certo que eu vou ouvir. Então, eu sou engenheiro e trabalho com mentoria de casais aí já há muitos anos, né? Há 12 anos que eu trabalho com família, mas com mentoria há menos tempo, uns 3 anos aí. Atendo casais, de um formato completamente diferente, um atendimento psicológico, muito noivo, né? A maior parte é de casais se preparando para o casamento, tem todo um programa de preparação para o casamento. É necessário. Marcelo, Enfim, para necessário. tentar, a ideia é começar direito, né? Para depois não precisar remediar depois, não tem para ficar procurando depois a Larissa para resolver as questões. Então, a ideia é começar bem, que é muito difícil, né? A preparação anterior no casamento é muito ruim, né? É muito ruim. Hoje você tem uma ideia de relacionamento de uma forma muito possessiva, uma forma, enfim, bem equivocada. Não é o tema de hoje. Muito focada no... mas dava outra live, né, Marcelo? Exato. Então, por isso que eu não quero nem me... Eu sei que eu vou começar a me alongar no negócio, eu corto logo. Eu me corto, porque eu sei. A ideia hoje, então, Larissa, que a gente tinha combinado, para mim, são 2 temas para mim, que são temas, assim, que eu diria, são muito importantes, né? São cruciais, eu diria, inclusive, na vida, no relacionamento. Que é o tema de hoje. Não que os outros temas são menos importantes, todos os temas da maratona são fundamentais. Mas é porque hoje entra numa esfera que eu acho muito importante. Que é hoje o tema da sinceridade, da verdade, e o tema de depois com Pacheco, que é o tema do perdão. Para mim, são 2 temas que, na vida do relacionamento do casal, são temas assim cruciais. Eu diria são divisões de águas quando a gente começa a conseguir vivê-los com plenitude. Tá? Então, enfim, aí eu escolhi a pessoa certa aqui para a gente conversar, aquela aqui, que é uma pessoa fantástica. Eu vou comentar algumas coisas, aí, enfim, a gente vai conversando conforme a gente combinou. Sinceridade, eu pesquisei o termo sinceridade, né? Sinceridade vem de sinecura, vem do latim sinecura, sem cera, é sinecera, não é sinecura, é sinecera. Na verdade, sinecera significa sem cera, que eram os vasos da Roma antiga, que eles eram feitos sem cera, que eles eram meio transparentes. Você conseguia ver o interior daquele vaso. E daí veio a palavra sinceridade, a palavra sincera, que daí veio sinceridade, aquilo que você consegue ver o interior. Transparente mesmo, né? É transparente de forma que se consegue ver o interior, né? Enfim, eu achei muito interessante essa definição e essa ideia dos romanos, né? Para quê? Para que a gente possa observar como tem que ser a nossa vida, né? Como é que eu tenho que ser? Eu tenho que ser como esse vaso romano transparente, né? No qual se consiga ver a profundidade da minha alma, né? No fundo é isso. E é isso que vai, no fundo, nos fazer felizes, né? As pessoas acham que é o contrário, né? Quanto mais eu for complicado e mais me esconder e mais for tapado das coisas, as pessoas não vão conseguir, vamos dizer assim, me atingir, né? Tem pessoas que olham os outros como se fossem inimigos, né? No casamento também. Então, quanto mais eu me esconder... Né? Oi? Sem cheio de armaduras, né? Como se ficasse realmente protegida. Exatamente. Então, se escondem atrás dessa armadura, né? De forma que a aparência que dá é de que ela está protegida, né? Do mal que possa vir de fora. Quando, na verdade, é exatamente o contrário, né? Quando se fala de uma relação de amor, uma relação de entrega, o amor é uma entrega, o que tem que acontecer é que a gente tenha essa transparência absoluta de alma, para que a pessoa consiga
entrar dentro de você, né? Na verdade, o amor vamos dizer assim, é uma comunicação de almas, né? É uma comunicação de espíritos. Deu uma travada, vamos esperar. Essas travadas sempre acontecem nessas lives. Eu já até espero. Quando der essas travadas, aí eu não sei. Voltou. Botei. Voltou. É, eu já conheço. De vez em quando dessas travadas que eu até paro. Eu falo assim, eu já sei que deu algum problema. Ou na minha internet, ou na internet Então, da outra eu nunca pessoa. sei se é na minha ou na do outro também. Mas É, deve ser também. 4G Mas aí eu já paro, Larissa. Eu já conheço, já paro. Eu falo assim, eu já sei. Quando começa a rodar aquela bolinha aqui, eu falo, deu algum pau. Ou no meu ou no dela. É questão de esperar. Mas essa comunicação de alma, né? Então, para que haja o verdadeiro amor, é importante que exista essa comunicação de almas. E com uma armadura na frente, como você bem falou, não há essa comunicação. Eu não consigo adentrar no outro, na alma do outro. E aí isso impede que exista um amor, na verdade, né? Um amor de verdade, que exista essa comunicação de almas. Perfeito. Ô, Marcelo, e assim, quando a gente está pensando nessa transparência, né, no conhecer o outro verdadeiramente, assim, tem muita coisa da gente se deixar conhecer mesmo, né, da gente se revelar, assim, da gente se abrir inteiramente para que o outro possa conhecer quem eu sou. E eu acho que isso é muito comum, principalmente em início de relacionamento, porque chega uma hora que a gente não tem mais muito, assim, né, como se esconder, mas às vezes até algumas coisas a gente ainda se reserva assim, né? Mas aquele medinho, né? Assim, o outro não pode conhecer isso de mim, aquilo da minha família, aquilo, enfim. E a gente fica cheio de ressalvas. Mas como que o outro vai amar quem eu sou, se ele não me conhece? Exatamente. Como que ele vai me amar, né? Daí ele vai amar uma outra pessoa, assim, a pessoa que eu tô fingindo ser. E no dia que ele me conhecer verdadeiramente, vai cair por terra, né? Vai, assim, vai cair a máscara e talvez ele não ame aquela pessoa. Então tem muito disso, eu acho, assim, essa coragem da gente se deixar conhecer é uma coragem, sim, é uma, né, uma É, entrega, é pelo outro, é em respeito ao outro, mas é também em respeito a nós no sentido de que, assim, eu não quero encontrar alguém que me ame de verdade, eu não quero ser amada verdadeiramente por quem eu sou, então o que que adianta eu ficar fingindo ser outra coisa? Né? A gente só ama aquilo que a gente conhece, então o outro precisa me conhecer de verdade para poder me amar. E a gente ama o outro também nas suas imperfeições. Né? Quem conseguiria conviver e amar com uma pessoa perfeita? A gente se sentiria tão diminuído do lado de alguém tão perfeito que talvez a gente não conseguisse se relacionar. É justamente, né, assim, conhecendo as misérias do outro, as falhas, se identificando também, né? Nossa, ele também tem essa luta que nem eu, ele também tem essa dificuldade. É aí também que a gente tem a possibilidade de ter essa empatia, de conhecer a fraqueza um pouquinho do outro, de querer ajudar, porque o amor é tudo isso. O amor não é só admiração. Às vezes a gente acha que o amor é só admiração, né? Mas ele é muitas coisas juntas, assim. E tinha outra coisa que tu ia... Ah, e outra coisa que eu ia falar também quando tu estavas falando da transparência, da importância da gente ser sinceros e transparentes. E eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente pensa nisso, porque, assim, de uns tempos para cá, cada vez mais, eu acho, a gente tem tido uma ideia meio equivocada. Eu acho que talvez dois extremos da sinceridade, né? Ou eu tenho que me esconder, eu não posso deixar aparecer quem eu sou, ou eu tenho que ser eu mesma, eu tenho que ser transparente, e daí, assim, eu não tenho filtro, né? E daí já beira daí a falta de educação, às vezes, aquela coisa do, né, a bandeira aí da autenticidade, de que a gente tem que ser é autênticos, temos que ser nós mesmos, que é um problema, né? Então, assim, quando a gente está falando, quando a gente falar durante essa live, eu acho, né, Marcelo, sobre essa transparência, sobre essa sinceridade, a gente também não está falando de, né, que a gente, assim, não sei nem explicar isso agora, porque uma coisa que parece tão óbvia aqui, porque às vezes é até difícil de explicar, né? Mas é Assim, uma coisa é importante explicar o sinceridade, óbvio. outra coisa é educação, né? Outra coisa é assim, não é porque eu tenho que ser transparente que se eu tô irritada, todo mundo tem que ver que eu tô irritada, porque eu tenho que ser transparente. Não é nesse sentido, né? E eu acho que daí durante a live a gente vai conseguir esclarecer melhor isso. Assim. É porque, na verdade, a sinceridade ela passa
É porque normalmente quando uma pessoa se diz autêntica e transparente no sentido negativo, ela na verdade ela não tem, a coisa não passa pela inteligência, né? É uma coisa normalmente sentimental. Eu Boa, tenho um sentimento de ótimo. raiva, aí eu saio jogando aquilo por cima do outro, entende? Você é um imbecil, um idiota, bababá, aí começa o xingamento, tudo mais. Mas na verdade a pessoa nem acha aquilo do outro, na maioria das vezes, né? Porque não passou pelo crivo da inteligência, né? Uhum, Opa, peraí. uhum, uhum. É a pessoa aquilo mesmo, não, eu tô com raiva agora dela porque fez isso, e aí eu vou jogar isso tudo, ou então eu vou falar esse monte de coisa. Então tu achas que a gente pode dizer, Marcelo, que a sinceridade ela necessariamente passa pelo campo da inteligência? Eu acho que sim. Inclusive, eu estava tentando. Eu achei, na verdade, o livro que eu queria, até que eu ia te passar, que é um livro interessante. Qual que é? Chama Vidas Sinceras que chama. E no Vidas Sinceras é que eu não achei. Eu tenho um problema muito sério, Larissa. Que eu tenho milhões de livros, mas eu empresto os livros e as pessoas, obviamente, não me devolvem. E aí, quando eu quero pegar, para pegar alguma citação, relembrar alguma coisa, ele nunca está aqui. Já era. E aí, de uma hora para outra, você comprar um livro, você não consegue, né? Mais com tudo fechado. Não, eu iria na livraria e compraria. Né? É um livro fininho. Mas Tá ele vai quadrante? falar que a sinceridade é quando. Aí eu não vou lembrar as palavras do autor, né? Mas a sinceridade, ele necessariamente passa pela inteligência. É a definição que ele vai. Ele não pega da palavra sineceira, como eu peguei do início, mas ele pega e ele cita exatamente isso, que a sinceridade ele necessariamente passa pelo crivo da inteligência. Por quê? Porque senão é isso que eu falei. A gente está falando um monte de coisas que são baseadas no sentimento, que são baseadas em uma série de coisas, e na maioria das vezes não é aquilo que a gente é e nem aquilo que a gente queria expressar para outra pessoa. Tá? Aí tem toda uma definição que realmente eu não vou lembrar do termo certo e eu vou acabar falando bobagem aqui. Tu lembra do autor, Marcelo, para indicar para o pessoal? É da Eu não lembro, eu Quadrante? vou ver, eu vou É ver. aqueles livrinhos pequenininhos da Quadrante? Isso, aqueles livros pequenos da Quadrante. Agora eu não lembro o autor. Acho Não, que eu fui também. Quando tu falou da live, eu pensei, ele deve estar se inspirando naqueles livrinhos. Eu devo ter. Eu também fui lá procurar nos meus livrinhos, os pequenininhos da Quadrante. Eu não tenho. Eu achava que o nome era Sinceridade do livro, mas não achei. Era Vidas Sinceras. O nome do livro eu achei, mas depois eu passo, eu boto no resumo aqui o nome do livro. Isso, coloca. Até no livro ele vai citando uma das ideias, inclusive, do termo, ele vai citando das máscaras que as pessoas... O livro ele começa fazendo uma introdução, eu lembro mais ou menos do livro, ele começa fazendo uma introdução que é sinceridade, papapá, primeiro capítulo, depois ele vai falando das máscaras que as pessoas colocam para que as pessoas colocam diante das outras para mostrar uma coisa daquilo que elas não são. Entende? É aquilo que você falava. A gente tem que mostrar aquilo que é. Então, as pessoas, aí ele vai citando animais. Na verdade, são máscaras de animais. Então, ele vai dizer, a pessoa que bota a máscara, eu não vou lembrar dos animais que ele colocou no livro, né? Sei lá, serpente, não sei o quê, porque a serpente, aí cada capítulo é uma máscara que as pessoas colocam, né? Enfim, eu me enquadrei em várias daquelas máscaras algumas vezes, né? É impressionante como é que as coisas vão ver. Mas enfim, uma das formas da gente... umas formas de mentira mesmo, a gente se colocar máscara daquilo que a gente não é, tentar parecer para os outros aquilo que a gente não é. E a máscara um dia cai, né? E, como o carnaval começa no sábado, enfim, dependendo do lugar, começa bem antes até. Mas começa no sábado, na teoria, e acaba na terça, na quarta-feira de cinzas ele acaba. As máscaras caem em algum momento. Né? Então não adianta a gente tentar transparecer uma coisa que a gente não é. Cinzas, né? Acaba em cinzas, exatamente. Que uma hora essa máscara cai e acaba em cinzas e as pessoas vão se espantar com o que a gente vê. Ou vão se espantar porque estão vendo algo muito mais bonito, ou vão se espantar porque realmente a nossa figura é muito pior. Mas a máscara ela vai cair. E isso é importante a gente ter sempre em mente, é que a mentira, como se diz, né, para a criança, a mentira tem perna curta, né? Porque a mentira não vai longe. A mentira não consegue correr, ela tem a perninha pequenininha, ela não vai longe. Então, uma hora essa máscara vai cair e a verdade ela vai transparecer. Né? E isso pode, enfim, nos enlouquecer, inclusive, né? Porque a gente se esconde tanto atrás daquilo que a gente queria transparecer, quando a verdade aparece, a vergonha é muito grande, né?
E às vezes a gente se Para. esconde tanto atrás dessas máscaras que no final nem nós nos conhecemos, né? Nem nós sabemos mais Exato. quem nós somos. E a gente vê tanta. A gente vê. Né, eu, enquanto psicóloga, vejo muito isso, Marcelo. Acredito que tu devas ver um pouco disso também, assim. As crises de identidade mesmo, né? Assim, esses vazios existenciais e as pessoas que não se encontram que, né, que não sabem quem são e sentem um vazio mesmo, né, e passam a vida tentando preencher esse vazio. Assim, sempre que eu falo aqui no meu Instagram de vocação, que alguém pergunta qualquer coisa de vocação, que eu respondo uma história de vocação, chove minha caixinha de pessoas assim. Ai, meu Deus, não faço ideia. O que que tu quer dizer com propósito da vida? Como assim propósito da vida? Como assim vocação? Como assim? Não, mas é incrível, assim, porque as pessoas passam uma vida sem nem questionar essas realidades, né? Básicas do ser humano, essas questões básicas do ser humano. Quem sou eu, né? Para onde vou, assim, a gente... Muitas pessoas passam a vida sem se perguntar essas coisas. E no fundo, eu acho que tem talvez a ver com isso que tu estás falando, assim, tem a ver com essas máscaras também, com todas essas coisas que a gente vai colocando na nossa frente e a gente não consegue mais encontrar quem a gente é, a gente não consegue nos conhecer. A gente está envolvida com tantas influências externas até, né? As influências ali, sei lá, da mídia mesmo, dos movimentos, da sociedade, da nossa educação, é tanta coisa em cima da gente que quem sou eu no meio de tudo isso? Né? Quem Exato. sou eu aqui? E como que o Essas, outro vai conhecer, então, né? Mais difícil, como é que eu vou me revelar se nem eu? Então, sei lá, estamos indo já por um, né? O buraco mais no fundo, assim, mais embaixo. mas, enfim, é isso mesmo, né? E é interessante, Larissa, que às vezes a gente pode ter a falsa impressão que tem mentiras que são boas, né? Você Hum, olha, não, mentira, a mentira é boa. A mentira é sempre o mal, né? É sempre ruim uma mentira, né? Primeiro que uma mentira leva a outra mentira, né? Porque se eu minto, eu tenho que justificar minha mentira, então, contra outra mentira, e aí, para nunca vai ser uma justificar mentira só. outra mentira, Hum. e aí, às vezes, para terminar aquilo tudo, eu conto uma mentira para dizer que eu não tenho mentira nenhuma. Então, é um processo, né? E tem pessoas que elas vivem dessa forma, né? Elas não conseguem das coisas mais simples do dia a dia, do cotidiano, tipo assim, te ligaram, fala que eu não tô. E mentirinha boba, que todo mundo sempre faz, não, fala que eu não tô. É o da operadora de celular. Fala que eu não tô. Enfim, no cotidiano, enfim, você está querendo dizer que simplesmente não quer que seja perturbado. Mas uma coisinha vai levando a outra, né? Até falaram aqui, uma pessoa falou, né? A mentira é o câncer do casamento. Exatamente, é um câncer. Por quê? Por conta disso. Né? Porque uma mentira ela precisa ser sustentada, então vou aparecer outra. E ela vai ganhando uma metástase, né? Que era um negocinho pequenininho. Ela vai tendo Uhum. metástase, né? E depois vai pegando outros órgãos, daqui a pouquinho pegam órgãos vitais, né? E aí acaba o casamento. Né? Aí você matou o casamento. Acho que essa metáfora do câncer que ele colocou é bem isso mesmo. Né? A mentira é o câncer no casamento, é isso? E é um ponto de ruptura que vai apresentar. Cada mentira que a gente conta, no caso eu para minha esposa, você para o seu marido, é um ponto de ruptura que se abre no relacionamento. Né? E ali começa a aparecer coisas. Né? Não vou falar para minha esposa. É muito comum acontecer no meu. Eu normalmente atendo casal. As minhas mentorias são em casais. Uhum. E é muito comum a pessoa me perguntar: aconteceu isso. Eu falo para o meu marido, eu falo para minha esposa, quando eu atendo, às vezes eu separo e atendo individualmente. Aí a pessoa me pergunta, às vezes manda até por mensagem: aconteceu isso. Eu falo. Eu falo: fala, fala. Por quê? Porque é um ponto de ruptura. Poxa, mas vai ser difícil falar isso que aconteceu. Papapá. Mas fala. Fala. É difícil? É bom para aprender. Aprender da próxima vez não faz. E aí Não, e eu aprende. gosto de pensar isso também, assim, né? Que isso são coisas pra gente refletir quando a gente vai fazer, tomar as nossas atitudes. Eu vou fazer alguma coisa que eu vou ter que esconder de alguém, eu vou fazer alguma coisa É, que eu vou me envergonhar dos outros, eu vou fazer algo que eu vou ter que esconder da pessoa que eu mais amo. Então, por que eu vou fazer, né? Então, que não faça mesmo. A gente tem que. Eu sei que às vezes é difícil pensar nisso, porque às vezes as coisas acontecem, porque, né, todos nós erramos, porque todos nós temos as exato. falhas, ok. Mas é algo para a gente refletir. A gente precisa pensar antes das nossas, pensar nas consequências delas.
né? Então, se É, eu tomo uma consequência, depois eu vou ter que expor pro outro e que eu vou causar, às vezes, uma mágoa, um sofrimento no outro, em mim, são coisas que a gente tem que pensar antes, né? exatamente, exatamente. E depois gera desconfiança, né? Assim, uma mentira, quando ela é descoberta, mesmo quando é descoberta, né, a gente tem faro, né? O ser humano tem faro, né? A gente sabe mais ou menos quando estão mentindo pra gente. Eu falo, isso aqui não é muito assim, não. Tá esquisito isso aqui que a pessoa falou, né? Isso aí, essa história. Isso gera desconfiança, né? Porque a pessoa que, principalmente a pessoa que mente de forma contumaz, repetidamente, ela, enfim, todo mundo começa aquela velha historinha que se conta para criança, né? Aquele menino que sempre mentia e quando veio e roubava os brinquedos dele, que ele jogava os brinquedos fora, e aí quando veio um ladrão que roubou o brinquedo, ninguém acreditou na criança que disse, porque ela mentia tantas vezes, né? E é exatamente isso. E aí gera desconfiança no casamento. E uma das piores coisas que pode acontecer dentro do casamento é a desconfiança. Porque relacionamento é confiança. É E porque é confiança. tão difícil depois reconquistar, né? Quando tu falas isso, eu fico pensando, assim, Exatamente. tantos casais que passaram por uma situação, assim, muitas vezes de infidelidade, né, Marcelo? De traição, de descobrir, ou o outro acabar contando, enfim. E é esse câncer no casamento, né? É esse câncer que mesmo o casal optando por reconstruir, optando, né, a pessoa que foi traída optando pelo perdão, o outro optando por mudar, é uma coisa assim que é possível passar por cima, que é possível reconstruir, mas ela tá ali, não vai ser apagada da história jamais, né? E a luta que o casal precisa fazer para reconstruir aquela confiança é algo extremamente dolorido e longo, né? A gente quebra a Exato. confiança do outro em um segundo, né? Mas para a gente reconstruir essa confiança, vão ser anos e mais anos reconstruindo, assim. É algo que a gente precisa, né, realmente ter em mente. Não é algo simples, não é qualquer coisinha, é algo muito grande, né? É possível, né, Marcela? É possível. Tem que possível é, trazer, mas mas é não é muito mais fácil. difícil. É. É mais difícil. É aquilo que você falou, é melhor você pensar antes. Olha, o que eu vou fazer aqui agora vai ser, talvez eu nunca mais eu consiga recuperar. É importante para a gente, para a pessoa refletir antes de ter certas atitudes, né? Porque realmente a confiança para ser reconquistada às vezes demora anos, às vezes plenamente você nunca mais você vai reconquistar a confiança plena, né? Você falou nos casos mais de traição, às vezes a confiança plena mesmo, às vezes talvez nunca nem mais volte. A pessoa tem que conviver com aquela dor a vida inteira, né? O resto É. da vida do relacionamento. Enfim, então é algo que tem que ser pensado sim. É, uma coisa interessante também que a gente perguntaram aqui, né? Se existem gradações, né, da mentira. Óbvio, né? Tem as mentirinhas, aquelas mentirinhas bobas, como eu falei do telefone, não tô, né? Aquelas mentirinhas de criança. Existem coisas menores, né? Existem coisas grandes, como a Larissa falou, de uma traição, uma coisa maior. É, mas toda mentira é ruim, né? Toda mentira ela é ruim. É, e depois tem alguns tipos de mentiras, né? Que a gente pode perceber, né? Uma mentira, aquela mais comum, que seria para a gente esconder alguma coisa, né? A gente mente para esconder alguma coisa que fez. Sei lá, o marido que contrai uma dívida, eu vejo muito isso. O marido que contrai uma dívida e não fala para a esposa. Normalmente o homem que cuida da parte financeira, isso em geral é assim, mesmo que a mulher trabalhe fora, às vezes a mulher trabalha e o marido que cuida da gestão financeira, e às vezes ele pega um empréstimo e não fala com a esposa. Olha, tudo bem, não vou. Aí o motivo não falo para minha esposa, para ela não se preocupar e tudo mais, porque eu não quero que ela sofra com isso, tudo mais. Tudo bem, enfim, até se entende. Agora, não está legal, entende? Não está legal. Mesmo que se a pessoa, de repente, não tem estrutura para, de repente, ouvir aquilo e tudo mais, falar, olha, a gente não está bem financeiramente, né? A gente, enfim, está tendo que fazer temos que lidar de uma nova forma com a nossa questão financeira. Enfim, agora, o que não dá é para mentir.
Entende? Chega para a esposa e pergunta, como é que tá a questão financeira? Não, tá tudo ótimo. Olha lá a nossa conta, tá tudo no azul. Mas o cara pegou o empréstimo e não quis contar. E às vezes pegou um empréstimo com um familiar que a esposa não gosta. Enfim, e aí começa a aparecer uma série de problemas. Né? Então, esse é o primeiro, sei lá, o tipo de mentira. Enganar para esconder alguma coisa. Depois tem outra que é meia verdade. Né? Não é que isso seja mentira, mas a história não é muito aquela, não. Seria tipo a omissão? Perguntaram ali sobre omitir. Então, acho que seria tipo a omissão, ou omissão seria outra coisa ainda? A omissão acho que seria outra Outra coisa. coisa, né? Outra coisa. A omissão eu diria que seja um pouco diferente, porque a omissão também às vezes é um tipo de mentira. Uhum, Tá? uhum. O que eu tô falando, o que eu falei antes é para você preservar uma pessoa que você de repente sabe que tem algum problema. Entende? Normalmente o homem às vezes tem um pouco esse papel mesmo, de segurar. Qual é o papel do homem que eu falo no casamento? É tomar porrada, se ferrar mesmo. Então, se alguém tem que ficar alguma noite sem dormir por causa de falta de grana, tem que ser o homem, porque aí o cara vai ficar sem dormir, vai fazer o Uber, sei lá, dane-se. Né? Isso que eu falo com os caras que eu atendo, cara, o problema é teu, cara. Você se ferrou, você tem que se ferrar mesmo para sua esposa ficar tranquila. Você se É bom ferrou. porque eu sou homem, eu posso falar, entendeu, Larissa? É difícil, de repente, você falar isso. Mas eu falando pro homem, eu posso falar, cara, você tem que se ferrar mesmo para sua esposa ficar bem. Para ela ter tranquilidade para levar a sua família à frente. A realidade é essa, né? Então, o homem tem que... Então, às vezes, o cara, para preservar, ele pode até não assustar a esposa, né? Eu diria assim, assustar financeiramente. Tá? Agora, não dá para ele assumir um compromisso que ela vai arcar também sem comentar. Aí é o que não dá, entende? Uhum, E o lado financeiro é um desses aspectos. uhum. O problema são as meias verdades, né? Aquela que o cara fala, mas não foi aquilo, né? Não, eu dei uma carona, mas eu dei uma carona para a mulher, mas tinha outra pessoa no carro. É meia verdade, porque realmente ele deu a carona para a mulher, mas não tinha ninguém no carro, né? Aquela coisa assim, meio. E aí a pessoa vai futucando, vai descobrir, não, você falou, mas não foi tudo isso, não. Ah, não, mas eu admiti que eu dei carona para tal. Mas você falou que tinha outra pessoa, e não tinha. Só estavam vocês dois, né? Então é aquelas mais ou menos, né? E tem aquela outra que você falou, outro tipo de mentira, que é o auto-engano. É aquele cara que já se enganou tanto. Sabe aquela mentira, quando é repetida muitas vezes, ela vira uma verdade para a pessoa? É aquilo, né? Então o cara já se enganou tanto que ele acha que é assim. Né? E aí todo mundo vê que não é. Fala assim, não, cara, você não é assim. Todo mundo vê, é ridículo. Assim, o cara é folclórico, né? É um palhaço, né? Porra, não é assim. As pessoas não me associam um político, né? O político é um pouco assim. Ele engana tanto, ele quer enganar tanto, né, que ele acaba acreditando na mentira que ele mesmo conta. Né? É assim. O político é bem a cara de um cara que faz isso. Né? Mas em um relacionamento, às vezes, também. Para, às vezes, fugir de uma besteira que fez e ele fica repetindo, até que ele acredita mesmo naquela história que ele está contando. Né? Uma coisa meio doentia, né? Ou até fugir de um problema, né? Às vezes não aconteceu nada especificamente, assim, não teve um erro. Mas às vezes é aquele empurrar para debaixo do tapete, fingir que não tá vendo o que tá acontecendo no relacionamento. O relacionamento às vezes tá cheio de problema, aí tá um dos dois chamando para conversar e o outro fica, não, para mim tá tudo bem, não, né? Não querendo entrar em contato às vezes com os problemas, né? Falaram aqui, quem falou da omissão, falou assim, ó, a Cristina, e omitir para não causar problemas, preservar a paz. Eu acho que é justamente com o objetivo de preservar a paz que existe a mentira, a omissão e chamemos Exato. do que quisermos, né? É uma intenção de preservar a paz, é uma intenção de fugir do problema, da briga, do conflito que vai ter falando a verdade. Só que preservar a paz a que custo, né? A paz é acima de tudo? Ou existem coisas maiores no relacionamento do que a paz? Às vezes a gente vai precisar passar por crises para ir para outro estágio, para melhorar, para o relacionamento se desenvolver, né? Um relacionamento que está só na paz, entende? Assim, o ser humano, ele precisa passar por uma tensão, por algum nível de crise para amadurecer, para ir para outro estágio. Uma vida assim, tão estável, tão na paz, seja no relacionamento, seja pessoalmente, é uma vida que não tem evolução. A gente pode pensar num desenvolvimento natural, assim. Sei lá, uma criancinha, um bebê, para se desenvolver, para começar a andar.
vai ter que engatinhar, vai ter que levantar e cair várias vezes, vai ter que se esforçar. Existe uma tensão, existe uma crise, entre aspas, aí. Em qualquer aprendizado existe uma crise. Se a gente pensar nos nossos aprendizados pessoais, a gente vai pensar cada coisa assim que a gente precisou aprender, que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, existiu algum nível de tensão. Eu querer fugir da tensão a qualquer custo, só em busca da paz, é não querer evoluir, é não querer crescer. Né? Não, não é possível, simplesmente. Isso, os sofrimentos nos fazem crescer, nos fazem. E então, assim, se existe um problema, seja por um erro meu, seja por algo que aconteceu que às vezes nem é um erro meu, nem é, né? Vai dizer, isso é outra coisa também, Marcelo. Às vezes eu nem tive um erro, às vezes eu tô mentindo, tipo, sei lá, vamos supor, o cara da academia tá dando em cima de mim, sei lá, uma coisa, não tem nada a ver Exato. comigo, não fiz nada, entendeu? Mas daí eu Isso. começo a querer esconder aquilo do meu marido, daí eu começo a fazer uma mentira em cima daquilo, daí o negócio já começa a ficar tão feio que no final eu já tô envolvida com uma coisa que eu nem tinha culpa. No final eu até tenho culpa do negócio, de tanto que Exato. eu coloquei mentira em cima, assim, né? Exato. Então, sei lá, me perdi, já nem sei mais o que eu tava falando, mas a crise é importante. Não adianta a gente querer fugir dessa tensão, sabe? Não adianta, assim. Não adianta a gente querer fugir disso, gente. Isso é necessário. É necessário. Exato. Tem a definição que eu gosto de paz, tá falando, a paz é consequência da guerra, né? Essa guerra interior, de você enfrentar as coisas, de você ir para frente de batalha mesmo, né? Aí que você vai conseguir achar paz. Não existe, você não pode falar de paz se nunca houve uma guerra. Ah, não, estamos em paz. Você não está em paz porque enfim, não teve guerra É o nenhuma. auto-engano. É Isso o auto-engano. provavelmente é auto-engano. Porque não É, existe um relacionamento que não tem problemas, não existe um relacionamento que está sempre tudo ótimo, né? exatamente, Tanto que está exatamente. omitindo algo para ficar em paz, para fugir dessa briga, porque Exato. ninguém gosta de brigar, né? Não é fácil, mas para algumas pessoas é insuportável qualquer conflito. Então a pessoa vai fugir, vai lutar, vai fugir o que tiver que fugir para não ter que entrar em contato com os problemas. Né? Mas a gente só pode Exato. resolver os problemas, gente, se a gente entrar em contato com eles. Senão a gente só vai ficar acumulando problema atrás de problema e o negócio vai virando uma bola de neve. E daí acontece também tantos divórcios, tantas separações. Às vezes a gente fala assim, mas do nada, a gente estava tão bem e do nada Exato. ele quis sair de casa e do nada ele pediu a separação. Não é do nada, não é do nada. Exato. Né? Quantos problemas estavam escondidos aí que não foram resolvidos? Até que uma hora explode. Ninguém aguenta ficar acumulando tudo É, sozinho, né? A gente precisa dividir, a gente precisa compartilhar. O casamento é para isso também. É um companheirismo, é uma cumplicidade da gente resolver juntos os problemas. Agora, se a gente tem que ficar aguentando tudo sozinho, dentro de é, nós, a gente não vai dar conta, né? Uma hora a gente não vai dar conta. não dá conta mesmo. Vai explodir. Uhum. O outro ponto interessante, que sempre perguntam, e foi até o que a gente conversou um pouco hoje, é, era sobre os erros do passado, né? Ótimo, As ótimo. pessoas perguntam. As pessoas, aconteceu, sei lá, um problema, o cara, sei lá, teve relação com umas 10 mulheres, ou 30 mulheres, sei lá, 40 mulheres antes de casamento. Não, eu tenho que falar para a mulher, para minha esposa, que eu me relacionei com 45 mulheres, papapá, papá. Não tem essa necessidade de falar isso, né? Enfim, há necessidade de falar de forma genérica. Não, eu já tive relacionamento com outras pessoas, enfim, pô, papá, pô, por aí, né? Agora, não, mas me conta em detalhes. Não dá, né? Primeiro, porque, enfim, já não se deve fazer nem essa pergunta, né? A pergunta já não deveria nem aparecer, né? E aí sim, a pessoa pode resguardar e falar assim, olha, isso aqui não vai trazer nada de útil para o nosso relacionamento atual, porque foram coisas lá do passado, que ficaram no passado e não tiveram nenhuma consequência. Aí aquilo que a gente estava comentando, né? Se houve uma consequência, sei lá, o cara gerou um filho, que tá lá, aí sim, tem que falar, porque isso traz consequências para a vida atual da pessoa. Ou se a pessoa realmente foi casada e se divorciou, tem consequências para a vida atual da pessoa, consequências civis, uma série de outras consequências da Perfeito, família Marcelo. da pessoa. Eu recebo muito essa questão aqui também, muito assim, ó. E daí, desde casais de namorados, noivos, enfim, que tem problemas muito grandes no relacionamento com isso, porque não conseguem esquecer e lidar com o passado do outro, porque vira uma bola de neve sem fim. A partir do momento que, assim, ou por um lado, um abre
assim, o baú da sua história do passado, ou o outro que fica perguntando mil coisas do passado, a partir do momento que a gente abre isso, meio que não tem mais volta. Porque a gente É. abre o campo para um ciúme absurdo. Então, assim, a pessoa do outro lado fica neurótica, sabe? E fica querendo saber tudo, querendo saber os detalhes, querendo saber todas as mulheres que o outro ficou, né? E daí sai no shopping, dá oi pra uma menina, ai, será que ela é uma delas? E daí, assim, é um ciúme que fica neurótico. Isso é muitas vezes, sim, causa desse ciúme neurótico, assim, desse ciúme sem fundamento. É muitas vezes causa desse ciúme. Se a gente for parar pra pensar, às vezes é isso, a gente foi construindo um relacionamento com toda essa abertura do passado, assim, como se isso fosse essa sinceridade e tudo mais, só que a gente não consegue lidar com tanta sinceridade assim, nesse sentido agora, sabe? Nesse sentido de lidar com o passado. Pra que eu vou querer saber as coisas do outro antes do outro me conhecer, antes do outro estar comigo, né? A gente precisa saber coisas básicas, coisas que vão me dizer melhor quem ele é, coisas que vão interferir no nosso relacionamento, isso sim, né? Mas, assim, saber detalhes desse passado ou contar é a gente. É a gente, caramba, assim, ó, é abrir um buraco, é cavar a nossa cova do relacionamento. Não adianta, sabe, gente? Se tem alguém que já tem um relacionamento assim, que eu sei o quanto é difícil, assim, depois de já ter mesmo aberto esse canal, é muito difícil retomar, né? Mas o negócio é realmente botar um ponto final, sabe? Não tocar mais no assunto mesmo. Por um lado, um não ficar mais perguntando, e pelo outro lado, o outro, se o outro perguntar, não responder, não, a gente não vai mais falar desse assunto. O passado respeita, né? Que todo mundo tem o seu passado. O que é isso que a gente quer agora controlar até o passado do outro? Né? O que é isso? Outro não pode ter um passado também? Todo mundo tem um passado? Poxa, quem que é perfeito que nunca teve um erro, um problema no passado? Quem, né? Então é querer julgar e controlar até o passado do outro, sendo que o passado do outro fez ele ser quem ele é hoje. Se ele ficou com 10 milhões de mulheres, se passou por tem um passado sujo, podre, o que desse passado aí que não fez ele ser a pessoa que ele é hoje? Né? Isso não quer dizer, só porque ele teve um passado não significa que ele é um traste. Não, muito pelo contrário. A pessoa que ele é hoje, ele é mil coisas. Ele é a educação dele, ele é o temperamento dele, ele é todas as experiências que ele viveu, ele é tudo que ele aprendeu nessas experiências. Então, amar a pessoa que eu tô é, de certa forma, amar o passado dele também. Ele vem com toda a história dele e o passado dele construiu quem ele é hoje, sabe? Não preciso saber disso, mas preciso saber que os erros dele também construíram essa pessoa que eu amo hoje. Exato. E você leva junto, isso que você falou é perfeito, né? Isso faz parte da pessoa. Né? A história, a narrativa dela faz parte. Aquela pessoa é aquilo que ela viveu. Então, aquilo faz parte. Você está casando com tudo aquilo que ela já viveu, mesmo sem saber. E isso é muito interessante. Porque quando a gente assume um compromisso no casamento, a gente assume um compromisso sem saber o que vai acontecer no futuro e muitas vezes não levando já todo o que vem do passado. Você falou diretamente, você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre o que aconteceu no passado da pessoa. Nada, nenhum. O passado já foi. E também não tem o menor controle do que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro, não sei. Eu diria até pouco importa. A única coisa que a gente tem um mínimo de controle é sobre o presente. E sobre as nossas atitudes hoje. Exatamente, mínimo controle ainda. E nessas horas, Marcelo, eu acho que é se perguntar assim, sabe? Ainda estava atendendo um casal esses dias que, enfim, era uma questão à parte, assim, mas eles estavam trazendo questões nesse sentido, assim, de um dos dois ficar perguntando para o outro detalhes, mil detalhes sobre uma coisa que, né, enfim. E daí a gente estava que nem era do passado, enfim, mas mais ou menos passado. Mas a questão é que a gente estava conversando, assim, eu falei para eles perguntarem assim, né, o que de bom pode trazer para ti ou para o relacionamento? Perguntar isso. A gente tem que se fazer essas perguntas. A gente não pode ser assim um ser, uma coisa que sai falando e perguntando sem pensar antes. Só por curiosidade, que a gente pergunta por curiosidade. Por curiosidade. A gente, no fundo, às vezes nem quer saber aquela resposta, sabe? Ou a gente pergunta querendo saber, querendo ouvir uma coisa específica só. Se a pessoa não responder aquilo, é péssimo. Né? A gente fica querendo confirmar algo. Mas a gente pergunta por essa curiosidade sem fim, assim. Só que a curiosidade não é uma coisa boa, gente, nesse contexto. Então, a gente tem que se perguntar, assim, fazer essa pergunta para ele. Vai trazer alguma coisa boa para mim ou para o nosso relacionamento? Vai trazer? A gente tem que ser sincero essas horas, porque perguntas desse tipo, em geral,
a gente tem muita clareza que não vai trazer, tipo, óbvio que só vai trazer problema, é óbvio que a gente vai brigar com as respostas, é óbvio que a gente vai, né, ter problemas com isso, então por que que eu vou ficar perguntando, né? A gente quer ficar colocando problema no nosso relacionamento, o relacionamento tá tudo bem ali, não, vamos dar um jeito de colocar um problema aqui, vamos Ou perguntar a então, história inteira do currículo praticamente, do às vezes, outro. pedir, às vezes é praticamente pedir para que a pessoa conte uma mentira, né? Porque se falar a verdade, a pessoa não vai querer ouvir aquela verdade. E a pessoa tem que falar a verdade, mas ela está pedindo para por favor, minta para mim, né? Então é algo, inclusive, a virtude da sinceridade, que a gente tem que ajudar que as outras pessoas vivam. Olha, se eu só aceito um tipo de resposta, então é melhor não fazer a pergunta, porque ou a pessoa mente para mim, ou ela fala a verdade e eu vou soltar os cachorros em cima dela. Então a gente está esperando que a pessoa minta, né? Se toda vez que a pessoa vem para mim e fala a verdade, uma besteira, como você falou, sei lá, o cara vai dar em cima da mulher na academia. Se é a primeira vez que ela fala isso pro marido, o marido esculacha ela nunca mais vai contar. Né? Vai. Vou contar pro cara, para ele vir para mim e achar que eu que estou me insinuando para a pessoa, eu não vou falar mais nada. Né? Então, às vezes, as nossas atitudes fazem com que levam que a outra pessoa deixe de ser sincera. Né? E começa a esconder algo de nós. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de ouvir aquilo. Né? E a pessoa vai se retraindo. Já falei isso, não foi bem aceito. Falei de novo, não foi bem aceito. Falou, então não falo mais nada. E aquilo vai crescendo. Também não vou falar isso, não vou falar aquilo outro, aquilo que falou. Acaba a comunicação, não tem, eu não vou falar mais. Não sei, por quê? Perfeito. Já sei as reações que vão ter. Então, se a gente quer que a pessoa assim, seja sincera conosco, nós temos que ter capacidade de aceitar isso. E nós temos que ajudar com que as outras pessoas, com que o outro seja sincero conosco. É aquela coisa, eu acho muito, e às vezes engraçado isso, acontece muito em empresa, né? O cara chega pro chefe, não, chefe, fala para mim o que está errado. E quando o cara fala, ele fica chateado. Não, mas ele não aceita, não é absurdo você falar isso de mim, porque você não pediu, só disse. E ele não quer ouvir a verdade, né? Então, é isso, a gente temos que ser capazes de escutar isso, né? Um outro aspecto que eu acho muito importante disso, e aí tem a ver com a comunicação que a pessoa falou aqui, é saber falar das ideias e dos projetos futuros. Falar daquilo que a gente pensa para frente. Né? Não enganar. Olha, eu penso em fazer sei lá, eu trabalho esse trabalho tal, estou pensando em estudar para concurso, estou pensando para mudar de carreira. Porque às vezes eu conheço casal que tem pessoas que fazem decisões assim, importantíssimas para a vida sem consultar outra pessoa. O cara simplesmente, não, começa a estudar para concurso de diplomata. Mas diplomata, você reparou que o cara vai ter que morar em outro país? E que a mulher vai ter que ir junto com você, os filhos? E vai começar a estudar e não fala nada? Né? Esse compartilhamento de projetos e de ideias de futuro é fundamental ser compartilhado. É uma forma muito importante dessa abertura, né? Dessa transparência de alma que a gente tem que ter. Exatamente. Marcelo, e quando a gente pensa essas coisas, assim, eu acho que tem muita questão envolvida aí também, que eu sei que é outra live, é outro assunto que dá de aprofundar um monte, mas é a visão que nós temos de casamento, né? Porque assim, se eu tenho uma visão de casamento, eu e meu esposo temos a visão de casamento, que a gente é um só, que nós somos um time, né? Assim, uma equipe, estamos juntos sobre a mesma missão, nós dois, que nós não estamos competindo, que nós não somos inimigos, né? Que estamos cada um de um lado se atacando e defendendo, atacando e defendendo. Não, nós estamos do mesmo lado, sob a mesma missão. Um buscando ajudar o outro a melhorar, ser uma pessoa melhor, um tentando fazer o outro feliz, né? Isso como a nossa missão de vida, assim. Se a gente tem essa visão, tudo flui. Inclusive esses assuntos que a gente está trazendo, assim, né? De transparência, de incluir o outro nos seus projetos, de conversar sobre os seus projetos, porque nós estamos sob a mesma missão. Só que o que a gente vê, né? Acredito que muitos anos para cá, sei lá, nossa geração, não sei,
é uma mudança da mentalidade do que é o casamento muito grande. As pessoas não sabem mais o que é casamento, né? As pessoas simplesmente, de repente, estão casadas porque estavam apaixonadas e a coisa foi indo e agora estamos casados, mas nem sabem o que é o casamento. Se veem numa realidade que não, né, que não sabem qual é. Então a gente vê isso, a gente vê casamentos que é cada um na sua, casamentos que não são casamentos, né? São dois solteiros vivendo sob o mesmo teto, pessoas que não estão comprometidas, que não estão ali um pelo outro, que parece que são times opostos mesmo, brigando, disputando a bola, sei lá, né? Que estão ali disputando um contra o outro e não os dois do mesmo lado. E daí isso vai trazer muitas consequências, inclusive essa, né? A gente começa a programar a nossa vida individualmente, porque nós não somos um só. Exato. Nós somos meio solteiros aqui, né? A gente vê, esses dias vi um relato também de uma seguidora que o marido chega em casa todo dia, a hora que quer, todo dia tarde da noite, com seus compromissos. Uma vida de solteiro, uma vida completamente de solteiro. Né? Então, assim, pessoas que não assumiram o seu novo papel, a sua condição de esposo, de esposa, de pai, de mãe, não assumiram. Né? São verdadeiros moleques, pessoas imaturas, solteiras, brincando de estar casado, assim. E essa vai ser uma das consequências, né? Essa vida bem individual, assim. E daí isso entram duas coisas. A primeira é a importância de se preparar bem para o casamento, né? A importância de realmente ter clareza do que é isso e de buscar alguém que tenha a mesma visão que você de casamento. E a outra, que daí já mesmo para quem é casado, de tentar resgatar isso, né? De tentar reconstruir isso de alguma forma. Porque assim, não é porque a gente casou sem ter essa noção que a gente precisa ficar a vida inteira na ignorância. A partir do momento, né, que a gente já conhece a verdade, né? Na verdade, não tem mais como estar na ignorância. Então, se eu já tenho alguma noção agora do que é o casamento, se eu já comecei a escutar essas coisas, já comecei a perceber que o casamento é algo mais do que eu imaginava, é hora mesmo de ir consolidando essa nova percepção e de tentando contagiar e tentar contagiar, meu Deus, tentando contagiar o outro sobre isso, porque é possível, né? Sempre é possível reconstruir um casamento, mas vai precisar de uma reforma mesmo, né? Vai precisar passar aí por um processo, deixa eu ver nisso. A semana até estava, numa dessas lives aí, estava comentando de uma definição de amor, eu acho que é do Santos Superric, eu acho que eu comentei, que ele dizia o seguinte: amar não é um olhar para o outro, mas os dois olharem na mesma direção. Né? É isso. É isso que você estava falando. O casamento é os dois olharem na mesma direção. Eu atendo muitas vezes casais, muito agora, casais que sofreram com algum problema de traição, ou vários problemas de traição no relacionamento. Uhum. E aí, muitas vezes, a pergunta, sobretudo a pessoa que foi traída, né, se faz: mas por que eu ainda estou nesse relacionamento? Por que eu ainda estou aqui? E eu percebo nos casais que conseguem superar isso, perdoar e realmente recomeçar, reconstruir isso, que o que faz a diferença não é todo aquele fogo da paixão que se tinha, as ideias em comum e papapá, mas é porque os dois olhavam para a mesma direção. Abaixou um pouco o olhar nesse momento, não traiu, né? Olhou para baixo, olhou para o lado, parou de olhar na mesma direção. Mas tinha um projeto forte em comum. Tinha uma missão em comum juntos. Era uma coisa só. Foi um erro, foi um desvio e voltou para o caminho, né? Exatamente. Cometeu um desvio. Errou. É verdade. Errou. Lógico que errou. Vai sofrer as consequências disso, mas... mas voltou. Né? E a pessoa repara: não, ele está olhando de novo para o mesmo caminho. Então, ele se perdoou e se caminha. Né? Enfim, os que eu vejo que se volta, se reconstrói, é nessa direção. É esse o grande projeto que segura nesse momento. Né? É o filho, né? Um projeto em comum grande, um filho, né? Um ideal que já se começou a construir, um aspecto religioso forte em ambos que os leva à frente. Mas é sempre um ideal, um projeto grande mais para frente. Nunca é uma... Como às vezes todo mundo vai começar a achar, não, aquela paixão que se retomou, sei lá, numa relação sexual. Não é isso. Não é isso que vai fazer o casal ficar junto depois, sei lá, de uma crise braba
como essa que a gente citou, e sim, pode ser outro tipo de tantas crises, mas é esse projeto grande em comum, essas ideias em comum, que é o que você falou, que é o casal único ali, né? Que aí se percebe, né? Puxa vida, nós pensamos na mesma direção, nós somos uma coisa só. Então não é por causa de uma pequena ruptura agora que a gente vai se largar, a gente vai ter que permanecer junto, agora é a hora de se permanecer junto, então vamos junto. E aí um puxa o outro e vai. É só dessa forma que a gente vê isso, né? É esse companheirismo incondicional, né, Marcela? Na saúde, É, na doença, na alegria, na tristeza, estamos juntos mesmo até o fim. E ter consciência disso, que isso não sejam só palavras ao vento, assim, né? exato. Ter consciência realmente do compromisso que é isso, né? De assumir esse compromisso, dizer sim para isso, é algo muito grande e que precisa ser levado na prática, né? Exatamente. Um outro aspecto, está acabando aqui já, mas um aspecto importante, que é o aspecto, que, enfim, talvez seja um pouco mais filosófico, mas é muito importante isso. Pelo menos eu vejo isso. Que é o aspecto da verdade, né? A gente tem que buscar a verdade. A gente tem que. A nossa. Vamos dizer assim, o sentido da vida se dá quando a gente busca a verdade. A gente tem que buscar essa verdade sobre nós mesmos e sobre a nossa família. Né? Então, assim, o que é verdade em mim? Né? Quem eu sou? Aquelas perguntas filosóficas básicas. Né? Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Né? E essas perguntas têm que ser respondidas. Elas não podem ficar simplesmente nas perguntas. Né? Eu tenho que procurar essa verdade, encontrar essa verdade e amar essa verdade. Essa tem que ser o objetivo da nossa vida. Ela tem que parar nisso. Eu vou procurar a verdade, eu tenho que encontrar essa verdade, e quando eu encontrar essa verdade, eu tenho que amar essa verdade. A gente tem que estar nesse contínuo processo, né? E assim com a nossa esposa, né? Com o nosso marido, enfim, com a pessoa que está ao nosso lado, né? A gente tem que procurar viver junto essa verdade, né? Olha, vamos procurar junto essa verdade, juntos, de mãos dadas, vamos em busca da verdade para a nossa família, do que é o melhor para a nossa família, né? É, enfim, me veio à cabeça, até pensando, lembrando muito do Ítalo, esses dias, anteontem estava conversando, e não foi sobre esse aspecto, foi sobre um outro aspecto, mas uma passagem da vida de Cristo, né? Falava assim, que ele veio dar testemunho da verdade, né? Testemunho da verdade. Isso foi antes da crucificação. E aí Pilatos vai falar para ele, mas o que é a verdade? Né? O que é a verdade? Porque ele nunca tinha encontrado a verdade. Na verdade, ele nunca tinha procurado a verdade. Ele estava diante da verdade e nunca tinha procurado a verdade. E a gente só consegue encontrar a verdade, e aí ele continua, né? Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Toda aquela pessoa que vive na verdade ouve a minha voz. Então a gente só é capaz de encontrar a verdade na nossa vida se a gente a procura com sinceridade. Então, aí a gente vai encontrar. A gente está procurando de verdade a verdade sobre a minha vida, sobre a minha existência e sobre o meu relacionamento. Por que eu me casei com fulano de tal? Por que nós estamos juntos? Eu estou em busca disso, em busca disso. Aí eu posso encontrar. Aí eu vou encontrar. Aí a gente encontra essa verdade. Ela aparece no final do nosso caminho. Essa é uma reflexão que eu fiz ultimamente que eu acho interessante a gente fazer. A gente está buscando a verdade na nossa vida ou a gente quer viver de mentira? Né? É cômodo, como você falou. A busca da verdade leva ao sofrimento, né? Leva ao sofrimento. E ninguém quer sofrer. Como o próprio Cristo que tu falou agora, né? E justamente para nos mostrar a verdade, ele morreu na cruz, né? Ele nos Exato. mostrou que é o único caminho, né? Poderia ter mostrado a verdade através de uma oração, poderia ter mostrado a verdade Exato. através de um milagre, né? Poderia de várias formas, mas ele escolheu morrer na cruz, né? Escolheu o caminho do sofrimento para nos mostrar que a verdade, que o amor, eles passam por aí. E é isso que a gente leva para nossa vida mesmo. É isso que tu falasse agora, assim, né? O que eu tenho semeado mesmo na minha vida, assim, o que eu tenho buscado na minha vida? Porque realmente uma pessoa que vive de mentiras, né, que pode fazer, que aceita facilmente fazer mentiras, mentir, né?
que ela vai colher, assim, disso? O que ela está construindo da vida dela, né? A Ah, verdade, a sinceridade, ela tem que ser algo muito valioso na nossa vida, algo que a gente realmente queira viver disso, assim, que a gente queira, né, que isso tem que ser um valor forte na nossa vida. Hoje mesmo, que interessante, a gente pegou a vai Catarina, acabar, vai Larissa. acabar, Vai ah, acabar. então, deixa, Não, né, não termina, era nada termina, demais. termina. A gente O pegou Instagram vai te a cortar. Catarina de 4 anos numa mentira. E daí, assim, ela ficou morrendo de vergonha, sabe? E daí a gente foi explicar pra ela, não, filha, mas isso não é mentira, a gente quer viver na mentira. E ela, não, quero ser sincera, toda uma conversa assim, né? Então é isso. Pode Larissa, muito finalizar aí, obrigado. querido. O Ah, eu que Instagram agradecer. não permitiu que a gente continuasse. Não, não, Mas fique foi com Deus, ótimo. muitíssimo obrigado mesmo, tá?